naquele tempo nós não tínhamos a Bíblia como a temos hoje. Como que eram os escritos naquele tempo, Marcos? Quem lembra? Eram como? Eram rolos. Papiros. Né? Imagine vocês, está enrolado o negócio, né? Está todo enrolado. E você tem que desenrolar tudo aquilo para saber quem é que está falando. Então era um costume, devido a essa dificuldade que tinha na época, de se escrever e se apresentar primeiro para que a pessoa, ao ler a carta, já sabia de quem era a autoria. E uma outra coisa que me chama a atenção é a quem está interessado essa carta. Pedro, ele diz que essa carta está direcionada aos forasteiros. Que são forasteiros? Pessoas que são de fora. Nós poderíamos lembrar da palavra gentil, né? Pessoas que estavam longe da sua terra natal, como a nossa irmã, né? Que agora é paulista, né? Tem eu, não tem jeito, está morando aqui. Mas ele usa outra palavra também, ele diz forasteiro da diáspora. Já ouviram essa palavra? O que é a diáspora? Parece uma alma, né? Mas é a palavra de Deus, amados. A diáspora foi um tempo que ocorreu após a ressurreição e ascensão de Jesus, em que se deu início a uma perseguição aos cristãos. Aqueles que eram seguidores de Cristo, nesse período chamado diáspora, eles saíram, a diáspora é a saída, né? Eles se espalharam, saíram de Jerusalém, porque estava havendo uma perseguição e uma matança daqueles que eram encontrados. Não sei quantos assistiram o filme Paulo, de Tasso, né? Que passou recentemente. A única lamentação que eu tive de assistir é que a gente fica imaginando as viagens de Paulo e tantas coisas que ele menciona nos seus escritos, e ele se passa todo nos últimos dias de Paulo trancado na sua prisão domiciliar. Mas enfim, muitos estavam longe de Jerusalém, longe da sua terra natal. Então Pedro é inspirado pelo Espírito Santo a escrever a essas pessoas, que não necessariamente eram gentios, mas que eram cristãos, que eram seguidores de Cristo, que haviam fugido de Jerusalém, saído e ido para outras terras por conta da perseguição e do perigo que estavam em Jerusalém. Agora, se vocês pararem para imaginar, olha o que Jesus ele diz aos seus discípulos lá em Atos 1, quando ele ainda está instruindo por cerca de 40 dias, ele diz aos seus discípulos: ficar em Jerusalém. Olha que paradoxo. O lugar mais inóspito, o lugar mais perigoso, o lugar onde estava havendo uma perseguição não só militar, não só política, mas também uma perseguição religiosa por parte daqueles que eram da sinagoga, aqueles que eram os líderes religiosos naquela ocasião. E Jesus manda os discípulos permanecer no lugar mais perigoso. Sabe por quê, amados? Porque quando Cristo, ele ordena, quando ele orienta, quando ele diz, ele garante. Amém? Amém. E eles ficaram, e não faltou segurança. E eles obedientemente receberam a promessa que Jesus havia dito, até que do alto sejais revestidos. Mas Pedro está escrevendo então a essas pessoas que estavam o quê? Passando aflições, estavam sendo perseguidas, mas, amados, eu gosto de uma palavra que ele cita no início. Ele diz: aos eleitos do Senhor. Amém? Eles podiam estar fugindo, eles podiam estar com medo, eles podiam estar distante do centro religioso, do centro da vontade de Deus através da instituição do templo que ficava em Jerusalém, amados, mas aonde quer que eles estivessem, eles continuavam sendo os eleitos do Senhor. Amém? Aonde você estiver, você sempre será eleito e eleita do Senhor, seja no Rio, seja em Alagoas, seja em Sergipe, seja no Rio Grande do Sul, aonde Deus te levar, você tem uma ordem e você tem um ministério de continuar anunciando a palavra de Deus. Pedro escreve, a essas pessoas
que estavam sedentas, que estavam ali carentes de ouvir a palavra do Senhor. E no capítulo que lemos, o capítulo de número 5, a partir do versículo 8, ele dá uma orientação a essas pessoas. Ele dá uma orientação a mim e a você. E a orientação parte a partir do verso 8, dizendo: sejam sóbrios. E eu pergunto a vocês: o que é, pastor, ser sóbrio? O que Pedro está ali direcionando àquela comunidade, àquelas pessoas que iriam receber, e nós vemos que são várias cidades a que ele se dirige. Ser sóbrio. Falta sobriedade hoje em algumas pessoas? Sim ou não? Sim. Quando nós olhamos para o nosso dicionário, vamos para o mais básico, que diz respeito à nossa língua, ao nosso idioma, apesar da Bíblia, o Antigo Testamento ter sido escrito em hebraico e o Novo em grego, koiné, nós vamos observar e perceber, amados, que de forma muito simples nós podemos entender muitas coisas. Mesmo com o linguajar limitado e equidistante do grego, o nosso próprio idioma nos ajuda, nos orienta. E ser sóbrio é o que, amado? Ser consciente, seria isso? Ser sóbrio, amados, está ligado a uma condição de espírito em que nos encontramos. Ser sóbrio é estar dentro das suas faculdades mentais, é isso? Ser sóbrio é não estar sob efeito de nenhum tipo de droga, seja ela medicamentosa, seja ela de origem alcoólica. Pedro está falando, igreja, estejam conscientes. E não mais, obstante, na sequência ele diz, sóbrios e também vigilantes. Ser sóbrio é ter o controle das minhas faculdades mentais, mas também ser sóbrio é ter o controle das minhas emoções, é não estar perdido, é não estar no meio do tiroteio, correndo para um lado para o outro, sem saber para onde vai, mas ter um destino. Ser sóbrio é ter consciência e nunca perder a noção de quem eu sou, mas principalmente de quem Deus é. Eu quero que você entenda a partir da perspectiva de alguém que está desanimado, com medo, de alguém que está, quem sabe, abalado na sua fé. E Pedro, ele escreve dizendo, olha, fiquem sóbrios, não se deixem levar pelas suas emoções, não se deixem levar pelas circunstâncias e tudo aquilo que está à sua volta. Eu, o Senhor, continuo sendo o Senhor da vida de vocês, mesmo estando longe de Jerusalém, porque, amados, Jerusalém era um marco para aquele povo, sim ou não? Hoje, talvez, se alguém falar para você, não, que você tem que ir uma vez até Israel e lá em Jerusalém, no Muro das Lamentações, pelo menos uma vez fazer uma oração, teria algum sentido para você? Não. Hoje nós entendemos que podemos buscar Deus, e graças a Deus por isso, né? Aqui no Brasil. Mas naquele tempo não, amados, o entendimento é diferente. Quanto mais distante eu estou de Jerusalém, na cabeça a mente daquele povo, mais distante eu estou. Mas graças a Deus a compreensão mudou, né? Amém. E a palavra do Senhor diz que aonde pisar a planta, aonde pisar a planta dos teus pés, ali o Senhor estaria. Eu lembro que durante alguns anos da minha vida, cerca de 8 anos, eu fui militar das Forças Armadas, especificamente da Aeronáutica. E essa palavra vigilante é uma palavra que vinha muito no nosso dia a dia, porque vigilante tem a ver com estar atento, vigilante tem a ver com o serviço da sentinela. Todos lembram? Salmo 127, estou puxando pela memória. Mas
Nos evangelhos, o Senhor Jesus, ele diz: se o Senhor não edificar a casa, 27, é isso mesmo. em vão, Vigia o sentinela. é isso, ainda bem que eu na Bíblia, né? Graças a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia. Ou seja, pode colocar toda a segurança, pode colocar todo o sistema. Vou falar o nome, não, senão vou fazer propaganda, né? De alarmes. De alarmes aí que está na moda, com câmera. Amados, não vai adiantar de nada se o Senhor não guardar a casa. Então, ser sóbrios, estar atentos, ter as faculdades mentais, mas ele também diz: fiquem vigilantes. Fiquem sempre na expectativa, com a atenção voltada, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. E ele diz: olha, o diabo está ao derredor. A palavra diabo, na sua origem, tem um nome diferente, ou tem um significado diferente de demônio, de Satanás. Cada um dos nomes traz um significado. Diabo é o divisor. Ele estava dividindo o povo de Deus, estava afastando um do outro. E ele diz que está ao derredor. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Você entende por que é o derredor? Sim. Por quê, amados? Porque o anjo do Senhor está ao nosso redor. É os anjos, amém? Graças a Deus que ele está lá de fora da roda, né? Porque o Senhor nos guarda. Mas ele está orientando e está lembrando aquela comunidade que, mesmo distante, para que eles não se deixassem esmorecer, não deixassem de estar atentos, porque a perseguição ainda não havia acabado, o perigo ainda não havia acabado, mas que se eles permanecessem, e ele diz no verso 9, se eles permanecessem, se eles resistissem firmemente, eles iriam colher o fruto de ouvir a palavra e a orientação que Pedro estava dando. Quando ele diz resistir, me chama a atenção a palavra resistir, porque quando pensamos nela, eu lembro que na aula de química, que eu não gostava da aula de química, eu tinha a obrigação de decorar muitas fórmulas, mas eu gostava muito da aula de física. Física eu gostava. E tinha cálculos, eu gosto de cálculos. Eu lembro da primeira lei de Newton, e eu pensava que era só a primeira. E depois eu vi que tinha a segunda, a terceira, e muitas leis a partir disso. Mas quando nós exercemos uma força contra um corpo que está inerte, o que diz a lei? Que a força ela é oposta e proporcional ao que está sendo impresso sobre ela. Que o Adams não me ouça, senão ele vai achar que eu estou roubando a vaga dele de professor. Mas, quando nós ouvimos a palavra existir, amados, não está nos direcionando a avançar. Resistir tem a ver com permanecer. Onde está plantado o seu pé? Está sobre a rocha? Aleluia. Se ele está sobre a rocha, ele está firme. Você tem base. Quando o apóstolo Pedro ele estava falando daquele povo, resistam firmes, porque resistir, amados, não é avançar, e às vezes nós entendemos mal e pessoas aí se aventuram, e eu não estou aqui dando uma crítica, mas dando um alerta à comunidade que está presente. Talvez você não seja assim, mas conheça alguém que faz isso. Não, que eu vou entrar mesmo, que eu vou lá naquele terreiro, eu vou quebrar, que eu vou fazer acontecer, e que Deus é comigo. E muitas vezes eu fiz uma oração para Deus, é para mim lá. É para mim fazer. Nós ouvimos, né, tantas pessoas sendo acusadas nos dias atuais de intolerância religiosa por não entender as Escrituras. Passar vergonha e envergonhar
E ele fugiu de nós? Não. Não, amados. Sabe por quê? Porque mesmo com o poder dado por Deus, nós somos vasos, como de barro. Mesmo com a autoridade que Deus nos deu, nós temos que ter um entendimento que o poder não está em nós e não vem de nós. E que somos imperfeitos para tamanha missão que é, amados, muitas vezes, sim, de buscar a libertação de pessoas, mas em nenhum momento eu entendo nas Escrituras, sabe por quê? Porque a vitória não vem de mim, a vitória não está em mim se não for dada por Deus. Então não tente, como lá os filhos do sacerdote Seva, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que eles, por serem filhos de um sacerdote, talvez está acostumado a ver o pai fazer exorcismo, expulsar demônios. Eles foram lá e tentaram também a sorte, sem estarem embasados e sem terem um preparo, principalmente, amados, sem ter intimidade com aquele que nos dá poder. Pedro diz: resistam firmes na fé, resistam firmes. Sabe por quê? Porque o que vai vir contra vocês é forte. Sabe o que eu acho lindo no texto que fala sobre a palmeira? É que é inverno, ela balança, mas ela não quebra. Ela tem resiliência. Ela vai e volta ao seu estado original. É isso que Pedro está falando daquela comunidade. Pedro está falando conosco nessa manhã. Fica firme, vão bater, vai ser duro, vai doer, mas não saia da sua posição. Não esmoreça a sua postura. Continua e permaneça no poder, na glória. Continue e permaneça na autoridade que Deus, Ele nos dá. Amados, jamais levante para dizer que você faz alguma coisa, mas sempre faça uso do nome de Jesus. É isso que Ele diz: tudo o que pedires em meu nome. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E amados, tem gente que resiste, mas na fé errada. Tem gente que resiste, ou acha que está existindo na fé errada. Foi orientado de forma errônea. Quando ele diz aqui na fé, é na fé em quem? Em Deus. Como disse, vou repetir na escola dominical, alguns confiam em carros, outros em carruagem, mas nós confiamos no Senhor. Aleluia. Está difícil. Resistir, amados, é lutar também. Resistir é ficar firme, é ficar fixado, ficar firme naquilo que Deus tinha para aquele povo e tem para a nossa nação, e tem para a tua vida hoje. Verso de número 10, caminhando para o final, amados. Ele diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à eterna glória, depois de terem vocês sofrido um pouco. Aqui Pedro está trazendo um bálsamo ao nosso coração, a um coração daquele povo que estava passando por lutas e adversidades. Ainda no verso 9 eu pulei, o tempo é curto, mas ele diz assim: não se esqueçam que muitos irmãos espalhados pelo mundo como vocês também estão sofrendo. Muitas vezes nós saímos na tentação, e eu não vou dizer que não é você, que você conhece alguém assim, mas quantas vezes nós caímos na tentação de achar que as coisas ruins só aconteciam com a gente. Não, porque é só aqui em casa, não, que é desse jeito comigo, porque a grama do vizinho está verde. Quantas vezes? Não, porque pastor, você não conhece a minha mulher. Você não, pastor, você ainda bem que você me conhece. Não, porque você não conhece o meu esposo, pastor. Meu esposo, ele não é pequeno, não. Mas
muitos estão sofrendo. Muitos estavam passando pela mesma perseguição. E se engana o crente que pensa que não vai passar luta. Existe crente que acredita nisso, né? Porque se está passando um aperto financeiro, é o diabo. Né? Se está passando uma luta, é o diabo. Nunca é pecado. É sempre o diabo. E aí tem consequências do pecado, sim. Mas, amados, tem o trabalhar de Deus também. Tem a aprovação, né? Amém. E Jesus, ele foi muito sincero. Eu gosto de Jesus, não sei por quê. Ele fala na lata. Ele é uma pessoa sincera. Ele enganou alguém, vocês vão ter aflição. Não é isso? Sim. Vocês vão ser perseguidos pelo mundo. Recentemente eu publiquei no grupo da igreja, se não me engano, em algum estado aqui no Nordeste, não lembro agora, mas estava escrito que era costume da Câmara, durante as reuniões na abertura, fazer uma saudação, que Deus esteja presente, ter a Bíblia sobre a mesa, a Bíblia só sobre a mesa, e uma enviada, né? Só falando assim, a gente não pode, crente não pode xingar, né, Marcos? Amém. Crente não fala palavrão. Amém. Mas você pode usar os termos bíblicos, né? Isso. Uma vaca de bazã, por exemplo. Tá lá, tá em Amós, vocês podem ler, não estou inventando nada. Tá? Mas, amados, a pessoa teve a ideia, né, de exigir o laicado do Estado e Constituição do nosso país para que entrasse no processo alegando que aquilo ofendia e feria direitos religiosos de outros que estavam presentes na religião. Tem coisas, amados, que são princípios, eu acho que não deveria mexer. E talvez o mundo hoje esteja tão ruim porque mexeram tanto nas coisas que não deviam ser mexidas, que chegou ao ponto que chegamos hoje. Mas, terminando, amados, verso 10, ele diz que o mesmo Deus, o Deus de toda a graça, ou seja, não é porque você está debaixo de perseguição, não é porque você está vivendo a diáspora, não é porque está acontecendo situações calamitosas com você, que a graça do Senhor, ela deixou de estar sobre a tua vida. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz, aonde habitou o pecado, Superabundou a graça. Aleluia. Glória a Deus. a graça é proporcional à necessidade. Quanto mais precisamos, mais Deus nos dá. Aleluia. Glória a Deus. E ele diz que alguns de vocês, depois de alguns de vocês terem sofrido por um pouco de tempo, oh meu Deus, por um pouco de tempo. O que é esse um pouco de tempo, Jéssica? Se um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos Um dia. como um dia. Por alguns de vocês que sofreram por um pouco de tempo, talvez ele esteja fazendo referência ao texto do apóstolo Paulo que diz, né, essa leve e momentânea tribulação. Porque quando nós sentimos não parece tão leve e tão momentânea. Mas ele traz essa carta, eu quero terminar aqui dizendo, com um propósito, para levantar a autoestima, para fortalecer a fé, para trazer a memória daqueles que estavam passando por aquilo. Eu sei que hoje você não está sofrendo, sua vida está muito boa, você tem uma conta bancária robusta, não falta alimento, eu sei que a saúde está em dia, eu sei que por onde você anda é só flores, se está chovendo para, se está sol, chove, tudo que você quer e deseja tem acontecido na sua vida, sim ou não? Mas toda palavra ela tem um princípio e um propósito, amados. E o propósito de Pedro aqui é lembrar que, sendo sóbrios, vigilantes, se eles resistissem na fé, mesmo enfrentando adversidades, Senhor, mesmo sabendo que outras pessoas estavam igualmente sofrendo como eles estavam, para que eles se lembrassem da graça e que, resistindo, perseverando,
graça, Ele iria aperfeiçoar aquele povo. Ou seja, iria produzir um aperfeiçoamento. E aperfeiçoar é melhorar. Diga, às vezes eu estou sendo perseguido, eu estou passando por lutas, mas é para me melhorar. Amém. Para me ser aperfeiçoado. Amados, a perfeição tem a ver com maturidade. Quanto mais eu me aperfeiçoo, mais eu me torno maduro. Tem a ver também, amados, ele diz aqui nas Escrituras, ele deseja afirmar essas pessoas, fortificar essas pessoas, e por fim ele diz fundamentar. Você sabe o que é fundação? Aleluia, é a base de toda a construção. Não há um prédio seguro sem a pedra angular. Não há uma obra segura sem um bom alicerce. E para aqueles que leem e conhecem a palavra, o Senhor tem procurado nos alicerçar, não como Pedro, como muitos pensam, Petros, pensam que a igreja seria levantada a partir de Pedro por entender e interpretar mal as Escrituras. Mas quando Jesus diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não era a pedra do nome Pedro, porque Pedro deriva do nome Pedro, mas ele estava falando de si mesmo. Sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja. Amados, quanto mais nós esprememos o azeite, ou melhor, a azeitona, nós temos? É isso? A pipoca, antes de ser gostosa e comestível, ela é dura, Mas a partir do momento que ela é submetida ao calor, à pressão, ela se torna pipoca. O que Pedro está dizendo para mim e para você? Que haverá frutos de tudo que você está passando. Não somente a graça, a misericórdia do Senhor, mas Ele fará de você alguém melhor. Amém, glória a Deus. Ele fará de você alguém mais íntimo. Amém. Ele fará de você alguém que terá os pés alicerçados, firmes sobre a rocha. E amados, a palavra do Senhor diz que a casa que é edificada sobre a rocha pode vir vento, pode vir chuva, pode vir terremoto, mas ela permanece. Amém, glória a Deus. Coloque-se de pé neste momento, aproveitando a palavra. Quero dar alguns avisos. Primeiro,